Para a vida e para a vida acadêmica também. Também, Até porque ele não coloca somente, né? Mas eu digo a continuidade da vida. Continuidade da vida acadêmica. Continuidade. A palavra continuidade que está ali. Ela dá continuidade. Ela dá continuidade da vida e da vida acadêmica se esse aluno tiver a vontade de continuar. Mas, na verdade, a gente forma cidadãos competentes para viver em sociedade, para a vida. Se ele vai ter essa continuidade ou não, aí a gente não sabe. Preparados, a gente acredita que estamos preparando. Porque, de qualquer forma, assim como na fala do professor José Eduardo de manhã, que ele comentou, né, que hoje em dia, com novas mudanças que nós temos dia após dia, a gente não sabe se esse aluno vai continuar no ensino superior, se ele vai ou não. Mas a escola tem que preparar mesmo para a vida social, a cidadania, os valores. Então a gente não sabe se ele vai dar continuidade ou não. Né? Isso, as práticas de convivência. Ângela, oi. Você concorda com aquela afirmação? Você ganhou 3 cartõezinhos. Nós vamos passar 7 afirmações, mas não tem. Vou sintonizar, Ângela. Afirmação, você vai levantar. Vermelho se você não concorda, amarelo se você está meio que no meio termo, e verde se você concorda com a afirmação. Aí depois você justifica. Aí depois tem que justificar. Então, a função da escola é preparar o aluno para a continuidade da vida acadêmica? O amarelo é se eu estou no meio termo, então o amarelo. Agora você pode justificar? Porque eu acredito que a escola, que a escola não seja só a preparação para a vida acadêmica, porque, assim, a gente é meio que uma, tá? Eu acho que a gente é meio que uma extensão da vida do aluno. Então você prepara ele para conviver em sociedade, não só para a vida acadêmica, né? Quer dizer, se ele for continuar também nessa vida acadêmica, muitos param no meio do caminho porque também não tem condições de seguir. Eles não estão só. Não, tudo bem. É o que eu penso, entendeu? Falar que a função da escola é preparar para uma afirmação. Preparar para a continuidade da vida acadêmica, é uma afirmação. Entendeu? Então eu acredito que a escola, né, ela dá continuidade se o aluno prosseguir, tá? Mas a gente prepara o aluno para viver em sociedade, para ser um ser social, tá? Aí, quer dizer, eu acho que a continuidade da vida acadêmica é uma consequência. Escolha também, né? Não é escolha, porque é o que eu falei para vocês. Muitos querem dar continuidade, mas não têm condições financeiras. Mas então, hoje tem muitas tem meios, opção, né? gente, mas mesmo essa opção depende também depende do bolso. E Tem muitos fatores. Ângela, também eu vejo, tem as opções. Às vezes, boa parte das vezes a gente nas aulas vai falando, né? Olha, tem o Senai, tem o ETEC, tem isso. Mas eles não sabem como procurar. Porque quando se fala das novas tecnologias, os nossos alunos, eles sabem baixar a música e fone. Eles não sabem correr atrás de outras informações. Às vezes a gente pede uma pesquisa e ele não sabe como pesquisar aquilo. Se aquilo que ele pesquisou, se aquilo que ele pesquisou é o correto para nos entregar como atividade. Então, talvez ele não tenha o acesso. Ele não sabe ele ouve falar, mas ele não sabe o que é um ProUni, né? O que são... então, acho que nem não tem acesso. Ele não tem interesse, mas muitas vezes ele também não vai atrás. Acesso todo mundo tem para várias coisas. Tá? Hoje em dia, assim, questão de mídia, não pode falar que você não tem acesso. Não tem um interesse voltado para o que eles acham que é prioridade para eles, que é diferente. Eu acredito assim, então, falando sobre isso, que aqui, como na família, é um alicerce. Porque a partir daqui, a partir da família, eles vão construindo valores. Não, com certeza. E a cidadania que eles vão exercer, é claro, eles vão aprender a responsabilidade, ter responsabilidade, né? A viver na sociedade como um todo. Então, além da vida acadêmica, a gente também está preparando, eles estão construindo valores. Então aqui é um alicerce, a casa também é um alicerce. Vamos para 2? O caderno do professor e o caderno do aluno são o currículo oficial do Estado de São Paulo? O que vocês acham? Céu dos céus. Azul, vermelho. Cadê esse título? Você vai falar? Eu não.
marrom, verde. Vamos lá, Alexandra levantou verde. Verde, Júlio vai lá. levantou vermelho de novo. Vamos lá. Tá. E a professora Terezinha levantou amarelo. Vamos, Alexandra. Então, eu coloquei verdinho que sim, porque faz parte do currículo, seguir ele. Mas aí eu fiquei agora pensando aqui, né, o amarelinho. Por quê? Mas está afirmando que é o currículo oficial do Estado de São Paulo. Isso, é uma Então afirmação. eu falo que sim, que é. Agora, pensei no amarelinho porque é o seguinte, que nós podemos usar nos livros didáticos, mas é sim. Ah, isso Eu a acho gente vai que comentar também. Tá? Então, eu acho que sim. Porque ele é oficial realmente, nós temos que segui-lo, porque o aluno, quando ele muda de escola, por exemplo, ele está seguindo aquele mesmo, A gente vai aquele comentar mesmo sobre isso. currículo, aquele mesmo Conteúdo. Terezinha. Eles não ficam perdidos. É amarelo, né? Eu levantei o amarelo principalmente porque eu acabei de ingressar, né? Agora estou numa fase de estágio, mas eu cheguei a aplicar algumas aulas, realmente conheci o material como sendo oficial, só que eu sei que a gente tem inúmeras outras possibilidades de utilizar tecnologia, vídeos, vários assuntos que englobam. Então, assim, eu não sabia se isso limitaria muito o aprendizado ou a didática, né, diária dos alunos. Quer falar, Ângela? Você está tão assim com o amarelo aí? Ah, porque tá falando que é só um currículo. Então não é. Nós fica uma parte do currículo. Pensei justamente isso aí. Fala, Gil. Eu pensei igual ela, mas olhando os comentários, as discussões dos outros, é verdade. Ele é o currículo do Estado de São Paulo, mas não somente o que está no caderno que deve ser ali seguido à risca, igual você já tinha colocado. Porque quando fala só o currículo, porque ele coloca tá assim, limitando só naquilo. Só naquilo. Mas como você já tinha dito antes, ele é um apoio, né, ao trabalho do professor. É um complemento. Você pode estar trabalhando com ele e acrescentando com vários outros recursos. Ah, então, comentando sobre isso, até elas entraram na minha aula na quinta-feira, lá no primeiro E, aí eu comentei com elas que eu mesmo não saio do volume 1, fico o ano inteiro no volume 1, não consigo sair. Aí eu comentei, gente, mas é porque aparece um monte de coisa, avaliação da aprendizagem de processo, principalmente nós, professores de português e matemática, aparece um monte de coisa para a gente fazer, aí elas falaram assim, comentaram, mas o que vocês fazem na avaliação da aprendizagem de processo, ou os projetos fora da... Não está fora, né? Extracurricular, tem tudo aqui. Então, aquelas 10 questões que aparecem na avaliação da aprendizagem de processo, tem as competências e habilidades que os alunos ou não tiveram na quinta série, ou tiveram e não conseguiram alcançar, mas que está sendo trabalhado ali. E quando eu analiso o meu aluno que não acertou a questão 3 ou a questão 10, a maioria da sala, é porque eles não conseguiram tanto aprender o ano passado e fizeram a prova e não conseguiram atingir. O que o professor vai fazer? Vai pegar uma atividade que esteja dentro da competência e habilidade a ser trabalhada em questão e trabalhar com esses alunos. Então, quando fala que aqui sim, aqui é a base, aqui é o currículo oficial nosso mesmo. As situações de aprendizagem aqui estão preparadas em forma de sequências didáticas para o professor trabalhar essa habilidade com o aluno. Isso não significa que a situação de aprendizagem ali tem um texto imenso, grande, que o aluno vai falar, nossa professor, a gente foi ler tudo isso, 2 páginas de texto. Você pode adaptar, mas que seja dentro da habilidade. Você pode pegar uma fonte, uma outra, um livro didático, trabalhar com outro tipo de linguagem. Por exemplo, eu estou dando aula de geografia de manhã, eles aprendem muito geografia política, principalmente em oitava série e primeiro, eles estão vendo mais geografia política. Ao invés de eu ficar lendo aqueles textos cansativos, eu levo outro tipo de linguagem. Eu levo o mapa, o planisfério e começo a explicar para eles. Gente, aqui ó, a posição dos Estados Unidos, a visão geográfica que ele tem sobre todos os países, a influência. Então eu vou explicando através do mapa. Então os alunos vão aprendendo dessa forma. E realmente, nessa questão, o currículo oficial é o caderninho preto e não esse. É aquele pretinho. Tá? É o pretinho que não está aqui. Né? A gente tem o caderno do Aquele professor. sim, ele é o currículo oficial. Esse aqui é a extensão, o recorte dele, para que a gente possa aplicar e utilizar esses outros recursos para melhorar as aulas, né? A aprendizagem dos alunos. Então, de qualquer forma, a gente pode sim. Aqui é uma base, a gente pode ter outro direcionamento. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem que trabalhar a habilidade. Diferente de antes, quando não houve essa implementação desse currículo. Antes se trabalhava muito conteúdo, a gente enchia o aluno de conteúdo.
A gente não estava preocupado se ele estava aprendendo ou não. A gente só queria saber de ensinar. Ah, não, toma aqui, verbo, toma aqui, pronome, toma aqui isso, toma aqui. E o aluno só ia recebendo aquilo. E a gente, no final do bimestre, dava uma prova. Ah, acertou. Ah, errou. Então, registra a nota, uma parte burocrática e pronto. Avaliação normativa. Isso. E as notas eram também na época. Era aquela questão, era 5, 3, 2, soma aquilo e divide por 3, e a nota que deu ali era a nota do bimestre. Era a média, e se no final do ano tivesse mais vermelha do que tudo, já reprovava esse aluno. Né? E hoje a gente sabe que você tem que avaliar um conjunto de situações dentro de sala de aula. Né? Você tira uma média do aluno ali devido à participação nele, não somente da prova. Qual foi o avanço dele? Por isso que se trabalha as competências e habilidades. Qual é o avanço que ele teve naquela atividade? Ele não avançou? Vamos voltar. Peraí, tem alguma coisa errada. Né? Eu vou utilizar talvez um outro recurso para ver se eu consigo atingir aquela competência. Então, a preocupação hoje, eu acredito que muitos profissionais têm que ter. Se hoje a gente tem que trabalhar essas competências e habilidades, se o aluno não conseguiu atingir naquela atividade avaliativa determinada habilidade, eu dei um texto difícil, eu vou procurar em outra coisa, outro tipo de linguagem, eu posso adaptar aquele texto, mas procurar alcançar aquela habilidade do aluno. E as notas, eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que mostrar para eles, gente, a nota em si não é mais aquilo lá, é burocrático, a gente tem que registrar. Mas para nós, a nota em si, temos que falar para eles que é um direcionamento para o professor. O professor tem que ter a nota para, eu vou ter que repensar meu plano de aula. Será que está dando certo? Eu vou ter que voltar atrás. Não, a maioria dos alunos tirou nota vermelha. Então, peraí, alguma coisa eu estou falhando. Eu tenho que voltar. Eu tenho que apresentar o conteúdo de outra forma. Porque o meu aluno não está conseguindo aprender daquela forma. Então eu falo para eles, eu estou começando a falar, o 7º ano A. Gente, a nota é só para a gente, nós professores, ter um direcionamento se está dando certo ou não a nossa aula. Para a gente voltar. Porque eles falam, não, eu quero tirar 10, eu quero tirar 9. Não, gente, a nota em si é só para o professor saber se você está aprendendo ou não. E se o professor precisa voltar ou não naquele conteúdo. A nota, na verdade, é uma convenção, né? Necessária lá o currículo, é óbvio. Que nós não devemos também. Para o aluno que a nota em si não é tão. Sim, não, é o conhecimento. O professor precisa registrar essa nota, mas só para saber se a sala está acompanhando ou não. Se a sala conseguiu atingir aquela habilidade. Senão o professor vai ter que voltar tudo de novo. E é uma cultura do aluno, né? A gente tem que mudar. Isso, é isso que eu ia falar. Ali está escrito, o que ele escreveu, se não escreveu, deixa de escrever. Você continua avaliando a parceria. A diretora falou, o professor tem que ter o quê? A sensibilidade de rever como ele está transmitindo o conhecimento, como ele está se adaptando com os alunos, como ele está mediando a aula dele com o aluno, e ver numa forma de avaliação, que não precisa ser a escrita ou a oral, há N formas, porque todos os dias, quando a gente entra em sala de aula, a gente está avaliando. Com certeza. É isso que a gente tem que tomar como rotina. Toda aquela atividade que ele desenvolve. Por mais simples que seja. Por mais simples. Porque é do mais simples que você vai chegar a mais específica. Às vezes o texto é um texto difícil e você pega um texto de repente que, assim, de rap, mas aquele rap você estudou, você pesquisou, você viu que tem a ver com aquilo. Então você começa a fazer o aluno se apaixonar e aí você consegue ir aos poucos, graduando aquele nível de conhecimento, ir aprofundando cada vez mais. Então, a nota é uma mera para você ter uma expectativa, mas a sensibilidade do professor de olhar as notas, gente, tá com vermelho? A gente, enquanto professor, tem que ter a sensibilidade de falar, não, eu estou errado, não adianta, eu preciso rever como é que eu vou transmitir esse conteúdo, como é que nós vamos trocar experiências em sala de aula para que melhore isso. Porque a gente não está aqui só para dar nota, a gente está aqui para quê? Transmitir, fazer aquela troca realmente
e necessária para que o nosso aluno possa desenvolver todas as competências e habilidades necessárias. Questão 3. Os cadernos dos alunos são fraquinhos e repetitivos? E aí, Gilson, qual que é o seu? Vermelho, Gilson? Eita, ninguém concorda, só a Ângela, Tudo você tá vermelho? na metade aí. Deixa a Tá Ângela no meio falar que ela termo, tá no né? meio termo. Ela tá no meio termo. Então, eu assim, às vezes, eu não é que eu acho que ele seja fraquinho e repetido. Algumas coisas eles são repetitivos, sim, as atividades. Algumas atividades, eu falo isso, nós vamos fazer isso, nós já exercitamos esse tipo de atividade, tá? Mas eu não sei se a maneira como foi colocado pra gente, porque assim, você dá uma atividade, dá uma atividade de eles fazerem, por exemplo, em casa, eles trazem assim, na íntegra, porque eles falam, a pessoa copia da internet. Então, o problema não é o copiar da internet, o problema é se ele está lendo o que ele copiou da internet. Porque até se você está copiando, você aprende alguma coisa. Eu penso assim, mas o problema é, ele copiou por copiar? Você pergunta para ele, o que está escrito aqui? Ele não sabe nem quem escreveu. Não, às vezes eles escrevem errado. Não, ele escreve errado. É a mesma coisa que você pegar, ó, passa um trabalho que trazem na íntegra, até o nome do autor, né, do trabalho. Até o site. Entendeu? Então, assim, aí eu até, às vezes, eu comento que, assim, você acaba dando tiro no próprio pé, porque eu não sei de que maneira, não sei como que caiu isso na mídia, mas, assim, eles não têm interesse de, vamos fazer. Então, eles fazem isso tudo igualzinho. Está escrito na internet, no caderno, está escrito na internet. Então, assim, eu não acho nem que o caderno seja fraco, não. Eu até gosto do caderno, tá? Mas algumas atividades eu penso que são repetitivas, sim. Mas eu acho que é por causa daquilo que você falou, né? Que é espiral. É espiral, né? E aí volta, vai, volta, vai. Matemática é assim. Eu até concordo com a Ângela também, mas assim, eu percebo que o caderno, ele não é assim, não é repetitivo. É que ele traz uma sequência didática e um monte lá está trabalhando, vamos supor, cadeia alimentar, né, na nossa área. Cadeia alimentar. Lá no ciclo do carbono também repete. Vai voltar, então vai fazendo com que o aluno vai percebendo, vai percebendo que há uma ligação entre os conteúdos. Então não é assim repetitivo, ele força, né? Reforça aquele conteúdo em outra, Esse conhecimento. a sequência, numa sequência didática. Então ele vai reforçando o conteúdo. Então eu gosto do caderno. Só, infelizmente, nossos alunos, eles não têm assim a consciência de que ele precisa estudar. Porque ele não consegue responder se ele não pesquisar, se ele não buscar mais conhecimento. Aí ele fica assim, acha difícil e não faz. E quando a gente cobra dele que o caderno, a apostila é uma apostila, tem que pesquisar, tem que prestar atenção, porque ele não vai conseguir responder. Aí ele acha mais fácil copiar da internet. Porque, na verdade, o caderno do aluno é o caderno dele, o esposo do caderno. Tem nota de caderno? Falar, o caderno é obrigação dele, porque o caderno é atividade diária. Então, assim, né? Não é que ele não sabe fazer, ele até sabe, se ele lê, às vezes tem dificuldade, tem. Para isso nós estamos na família diária. Mas a discussão de manhã pode... Só que no caderno do aluno, assim como na apostila do caderno do professor, os textos são resumidos. Então, se o aluno não vai pesquisar, ele não vai conseguir responder, porque é um meio. Então, a gente tem a dar as explicações, só que também tem que, em pouca aula, o aluno tem que buscar, tem que ir na pesquisa. Mas, professor... Também, né, Gilson, se nós pudéssemos orientar essa pesquisa também. Sim, com certeza. Né? Como pesquisar. Né? O que ele tem ali, o que ele tem que realmente achar ali na pesquisa para responder aquela questão. Isso. Mas, Gilson, então, mas a questão aí que você está falando, no caso, o nosso aluninho, ele precisa de orientações. Então aí, como são sequências didáticas, você precisa dar o norte para ele, um direcionamento. Então, a pesquisa, você tem que detalhar, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Então, é um processo. Como é uma sequência didática, não é uma aula que você vai fazer tudo aquilo. No caso, as situações de aprendizagem de língua portuguesa, há etapas. Tem oralidade para trabalhar com o aluno, a escuta, a escrita, a reescrita, a interpretação de um texto. Há todo um processo.